Henrique de volta ao Cruzeiro. É isso mesmo, meus amigos. Henrique de volta ao Cruzeiro. E por que o Banco Digimais não pagou pelo empréstimo do atacante Pedro Rocha, o que gerou mais uma ação na FIFA para o Cruzeiro pagar? Eu sou o Diogo Medeiros e você está no canal Cruzeiro Esportes. Se você está vendo esse vídeo, deixe aquele likezão, inscreva-se no canal e use aqui os comentários para deixar a sua opinião sobre os assuntos que nós vamos tratar. Então bora lá? Roda a vinheta. É isso mesmo, rapaziada, essa informação que veio lá do Rio de Janeiro e pegou todo mundo de surpresa, o retorno do volante Henrique para o Cruzeiro. Só para a gente lembrar aí como é que foi essa negociação do Henrique para o Fluminense, foi o seguinte, né? Ele foi negociado no começo do ano agora, em janeiro, com um contrato de empréstimo de uma temporada. Ele ficaria no Fluminense até o fim do ano. Só que nessa negociação, o Cruzeiro renovou o contrato do Henrique, né? O contrato dele vai até o fim de 2021. Então a expectativa do Cruzeiro, né, até do próprio jogador, qual que era? Ele foi buscar novas áreas, né? Até então foi a justificativa dele, iria passar essa temporada no Fluminense e poderia retornar no ano que vem, né, o ano do centenário, já com o Cruzeiro de repente no primeira divisão. Era desejo até de inclusive os gestores do Cruzeiro que passaram anteriormente falando que, né, do respeito, do carinho com o Henrique, que ele poderia sim voltar no centenário. Então por isso o contrato foi renovado. Já com a camisa do Fluminense foram 6 meses e 7 jogos. O Henrique até começou como titular nos primeiros jogos, mas foi perdendo espaço. E nos 4 últimos jogos, antes da paralisação por conta da pandemia, o Henrique já era reserva na equipe do Fluminense, tá? E aí houve esse pedido, né, da diretoria do Cruzeiro pelo retorno do Henrique. O Fluminense prontamente atendeu, já que também não estava contando tanto assim com o futebol do atleta, né? Estava ali como reserva, e o Henrique de volta ao Cruzeiro. Só para a gente contextualizar também, com a camisa do Cruzeiro, né, o Henrique é o 8º jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, são 516 jogos, e de 2008 a 2019, né, juntando todas as suas passagens, são 10 títulos conquistados, 2 Copas do Brasil, 2 campeonatos brasileiros e 6 campeonatos mineiros. Mas aí, vamos lá, desde que surgiu essa informação que o Henrique voltou para o Cruzeiro, é o assunto da rede social, é o assunto da internet, por isso eu quero a sua opinião aqui também nos comentários, o que você achou. O que ficou marcado pela saída do Henrique, né, envolvendo rebaixamento e tudo? Primeiro, o Henrique ali, ele tinha um papel maior de carregar aqui no braço a braçadeira, de ser o capitão do time do Cruzeiro, né, e de ser um jogador que, como eu falei aqui, com todo esse tempo de casa e títulos, na identificação, de exercer esse papel de liderança, né? Muitos torcedores sentiram, não estou dizendo que ele teve esse papel de liderança e que ele não teve, estou dizendo que os torcedores sentiram que não teve esse papel de liderança, essa postura de capitão, de às vezes brigar no vestiário, né, por causa das coisas que estavam acontecendo segundo o rebaixamento. Estou dizendo isso na visão do torcedor, porque vários jogadores, como o próprio Fábio, como o próprio Léo, relataram que por falta de cobrança dos atletas ali nos bastidores e nos vestiários, não faltou, né? O próprio Fábio já falou que quando precisou falar aí de uma forma às vezes mais ríspida com alguns jogadores, até aqueles taxados, né, como medalhões, que houve sim essas cobranças que não faltaram, isso por parte dos jogadores. Mas o torcedor acha que não houve, né, essa postura de capitão. E uma outra coisa que chateou muito o torcedor em relação ao Henrique foi por causa disso, dele ter essa identificação, essa história tão grande com o Cruzeiro, e de no momento mais difícil da história do clube, ele optar por sair, né? Porque foi uma opção do jogador, né? Ele disse que queria ali, naquele momento, era o melhor para ele e tal, né? Nem entrou muito em detalhes, foi uma saída assim meio que ofuscada ali, a saída do Henrique, né? Naquele momento. E o seguinte, e ele foi defendido pelo técnico Adilson Batista, né? No começo da temporada, já quando o Henrique tinha saído, eu vou até colocar aqui para vocês verem, o Adilson soltou o vídeo aí, uma entrevista ao Super Esportes, que ele defende o Henrique, né? Falando que se ele soubesse aí o que o Henrique passou, o que ele enfrentou nas mãos da gestão passada, né? Do Wagner, do Itaí, do que aconteceu, que as pessoas não sabem o que aconteceu e que pro Adilson ele voltava a hora que ele quisesse. Não, o Henrique saiu daqui triste. O Henrique a gente precisa fazer uma placa para ele.
porque ele sofreu aqui com pessoas erradas aqui. Então ele estava triste com algumas coisas que aconteceram aqui dentro do Cruzeiro. Eu pedi para ele ficar. Ele falou, eu preciso sair, Adilson. Não é o Henrique. Não mandei recado para o Henrique. Não foi para o Henrique. Tá? O Henrique volta a hora que ele quiser. Entendeu? O Henrique fui eu que lancei, um menino bom, um menino de caráter, um menino de índole boa. Comprou briga com alguns atletas no ano passado aqui, que não estava querendo ajudar o clube. Isso é importante deixar bem claro. Né? Eu cheguei aqui e eu vi muita coisinha errada. E aí uma outra coisa que eu quero entender é o seguinte, com o retorno do Henrique, como que vai ficar essa questão da readequação salarial? Ele, obviamente, né, para retornar, ele vai ter que se entrar nessa readequação salarial do Cruzeiro, porque o salário dele estava bem acima desse teto, né, estipulado pelo Cruzeiro, de 150, 200 mil reais. Então, ele entrando nessa renegociação, é mais um jogador que o Cruzeiro também, né, tem que estar pagando aí o ano que vem a diferença do salário que vai ficar faltando dentro dessa renegociação de readequação salarial do Cruzeiro. Então tem que saber como é que fica essa questão salarial do Henrique também. Uma outra coisa é o seguinte, com a chegada do Henrique, eu imagino que muito provável que alguém saia. Porque aí o Cruzeiro fica com um elenco muito inchado ali de volantes, né? E aí se você pegar volantes mais experientes, aí o Cruzeiro ficaria com o Jean, ficaria com o Ariel Cabral, ficaria com o Henrique e ainda tem Jadson, Felipe Machado, Pedro Bicalho, dentre outros jogadores lá do elenco do Cruzeiro. Então eu imagino que de repente aí o Cruzeiro pode tentar negociar um jogador, dentre esses aí que de repente poderia ter um salário um pouco mais alto, seria o caso do Ariel Cabral. Não estou dizendo que o jogador vai negociar o Ariel Cabral, mas que de repente isso pode acontecer, né? Agora falando, tecnicamente falando, eu acho que o Henrique, mesmo com seus 35 anos de idade, ele pode contribuir e acho que ele vai contribuir positivamente no meio campo ali do elenco do Cruzeiro, né? A gente sabe da experiência do jogador, não estou aqui falando de rebaixamento, de tudo, mas é sim um jogador experiente, um jogador que tem uma rodagem e é um jogador que pode, acredito que vai ajudar o Cruzeiro sim nesse processo de volta para a Série A. A gente estava até uns dias atrás aqui, né, louco, pedindo aí a volta do Romero, volta Romero, e acabou que não deu certo o negócio do Romero, então o Cruzeiro conseguiu aí uma alternativa de trazer um jogador, né, que já é nosso, na verdade, né, onde não vai precisar gastar dinheiro, não vai precisar desembolsar com contratação, até porque a gente sabe que tem mais dívidas batendo aí à porta, é o próximo assunto que a gente vai tocar. Então o Henrique chega para ser aí essa peça no meio campo do Cruzeiro, né? Eu também fui um dos que fiquei na época assim, chateado com a saída do Henrique, porque eu gosto do jogador, né? Gosto do atleta, pela história, pela identificação que ele tem com o Cruzeiro, fiquei triste, inclusive na época foi um dos que mais assim, que eu fiquei mais decepcionado, falando assim sinceramente, né? Falando abertamente aqui com vocês, pelo fato de eu gostar dele mesmo como jogador do Cruzeiro, né? E pela história que ele tem com o clube. E agora volta e espero, né, que dessa vez termine aí a sua história com a camisa do Cruzeiro, sem deixar nenhum tipo de dúvida, sem deixar nenhum tipo de tristeza, né, em relação aí ao torcedor cruzeirense. Uma outra coisa que eu quero falar agora, nesse vídeo, rapaziada, é em relação ao patrocinador do Cruzeiro, o Banco Digimais. Eu não quero levantar aqui nenhuma suspeita e nem questão de querer falar que são desonestos, nem que disso, de aquilo. Eu só quero contestar aqui informações. Porque o que aconteceu? O Cruzeiro recebeu aí agora, essa semana, 2 ordens de pagamento, né? Uma pelo Rafael Sobres e a outra pelo Pedro Rocha. Essa ordem de pagamento pelo Pedro Rocha, ela tem vencimento no dia 6 de agosto, no valor, perdão, de R$2.300.000, né? E se o Cruzeiro não pagar essa dívida, ele não vai, nesse caso ainda não corre risco de perder pontos, né? Mas fica impedido de contratar atletas e tal, sofre algumas sanções da FIFA. E eu lembro que quando o Pedro Rocha foi anunciado na época, houve uma empolgação, houve um alvoroço, um estardalhaço por parte do torcedor, porque ele tinha saído do Grêmio, né, para o Spartak, assim, né, no auge, bem e tal. Né? Eu lembro que chegou a ser até um dos comentários mais, um dos assuntos mais comentados do Twitter na época, né, a contratação do Pedro Rocha. E ele veio contratado, na época ali, um anúncio do Wagner, do Itaí principalmente,
com a parceria do Banco Digimais, que essa contratação veio em apoio do Banco Digimais. Inclusive, né, na própria foto oficial lá do Cruzeiro tem uma frase em cima, vou colocar aqui para vocês verem, né, que todo esforço valeu a pena, alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, que o banco tá ali ajudando a bancar a contratação do Pedro Rocha. E vale lembrar que na época dessa contratação, que foi no início do ano passado, o Digimais era o patrocinador master do Cruzeiro. A camisa ficava aqui, bem aqui, né? Agora ele está num tamanho menor, mais na parte de baixo da camisa, mas até então era o patrocinador master, que foi captado pelo Serginho na época, né? Que diz que seria o maior patrocínio da história do Cruzeiro, que depois a gente foi ver que não era bem assim, que para ter o retorno financeiro grande, o torcedor tinha que engajar abrindo contas e movimentando a conta no Banco Digimais, e acabou que não teve esse retorno todo que o Cruzeiro estava esperando e imagino também que não deu todo esse retorno financeiro. Que a expectativa que o Cruzeiro tinha com o Digimais na época era de faturar mais de 10 milhões de reais ali anualmente. E aí fica essa dúvida, esse esclarecimento, que eu gostaria muito que o Digimais fizesse, né? Porque foi uma contratação feita na gestão passada, inclusive a gestão atual poderia, e acho que deveria também prestar esse esclarecimento para o torcedor, no sentido de, né, o contrato de patrocínio com o Banco Digimais não foi feito pela gestão atual, foi feito pela gestão passada. Mas por que não houve esse pagamento? Por que o Digimais não pagou pelo empréstimo do Pedro Rocha? E outra coisa, por que ele não pagou e continua sendo patrocinador do Cruzeiro? O Digimais continua pagando os valores mensalmente, correto, de forma certa? Como que está essa situação, essa relação do Cruzeiro com o Banco Digimais? É uma coisa que eu gostaria que houvesse um esclarecimento. Do Banco Digimais. Primeiro, por que vocês não pagaram, sendo que foi anunciado que vocês eram parceiros na contratação do Pedro Rocha? E o outro ponto é esse, né, que o Cruzeiro também fizesse essa declaração, e principalmente no ponto agora, como que está essa relação entre Cruzeiro e Digimais? Porque temos aí, dia 6/8, mais uma ação na FIFA, né, pra gente pagar, e não tem como correr, tem que pagar, e se não pagar, o Cruzeiro volta a sofrer aí sanções da FIFA. Então, gostaria desse esclarecimento. E gostaria também que você que assistiu esse vídeo até aqui, mais uma vez, deixasse aquele likezão. Esses foram os assuntos desse vídeo. Inscreva-se no canal e, principalmente, comente, que hoje o pau tá torando, rapaziada. Tamo junto.